Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Dando continuidade no desenvolvimento da nossa API de notícias utilizando o Lumen, neste vídeo veremos aí o nosso service, né, que é a camada responsável aí por se comunicar com o nosso repositório e também é a camada que vai ser chamada no nosso controller quando a gente for definir, legal? Então, se você já está curtindo aí o conteúdo desta aula e o que virá a seguir, então já peço para que você deixe o seu like aí no nosso vídeo e é claro que caso você não seja inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aí para você não perder mais nenhuma novidade sobre esta trilha e sobre muitas outras que a gente tem aqui no canal, beleza? Então vamos lá. A gente tinha um vídeo falando sobre o Service Repository Pattern, que é justamente este diagrama aqui, legal? Onde a nossa aplicação recebe uma requisição aqui no controller, o controller ele vai chamar o nosso service, né? O nosso service ele vai ser o responsável por se comunicar com a nossa camada de banco de dados, né? Com o nosso repository. E o nosso repository, então, ele faz aí essa ligação lá com o banco de dados e retorna para a gente. Quando ele retorna para a gente os dados, então, retorna para o service e o service disponibiliza no controller e o controller, assim, exibe para a gente aí numa resposta JSON, por exemplo. Legal? Então, neste vídeo e nos próximos que virão, a gente vai trabalhar nesta camada aqui. Legal? A gente estava trabalhando nesta camada, né? Justamente aqui com essas duas camadas. E agora a gente vai trabalhar na camada de service. Legal? Então, vamos ao código. Aqui no nosso projeto, dentro do diretório app, eu criei um diretório chamado services. Então, aí no seu projeto, vocês criem aí o seu services. Beleza? Seu repositório services. E dentro dele a gente vai criar uma interface, igual a gente fez com os repositories. E por incrível que pareça, vai ser uma interface bem semelhante também. Tá? Então eu vou chamar aqui de Service Interface. Não é uma classe, é uma interface. Beleza? Tá aqui então. Vou utilizar o modo estrito do PHP 7 e vamos definir aqui os métodos da nossa interface. Como eu disse, ela é basicamente a mesma interface que a gente tem aqui no nosso repository. Então, aqui ó, nosso repository interface, ele possui exatamente esses métodos aqui. E a nossa interface de serviço vai possuir exatamente esses mesmos métodos. Legal? E então, eu vou fazer apenas um Ctrl C aqui e vou colocar aqui no nosso Service Interface. Legal? Então, beleza. Eu já tenho aqui a minha interface de serviço, né? A minha Service Interface, ela tem aqui também um método de criar, ela tem um método para buscar todos, tem um método para buscar apenas um registro por ID, tem aqui o método para editar por ID ou por qualquer outro parâmetro. No nosso caso que a gente tem utilizado aqui pode ser o slug, a gente tem o delete e também temos aqui o search by, né, que vai buscar aí os registros no nosso repositório. Beleza? Então tá aqui, os nossos métodos possuem exatamente as mesmas assinaturas que a nossa interface de repositório, tá? Então lembrando que interfaces, né, as interfaces, no caso, elas não possuem, os métodos não possuem corpo, só possuem a assinatura. Legal? O corpo é definido pela classe concreta, então a gente não pode definir aqui. E todo método na interface deve ser público. Legal? Então tá aí a nossa interface Service Interface. Beleza? Agora a gente vai criar aqui o nossa classe abstrata, né, do nosso service. Então vamos chamar aqui de abstract service. É uma classe, né,
colocar aqui. Então, também vou utilizar o modo estrito do PHP 7, assim a gente utiliza as tipagens. E aqui é uma classe abstrata, então Abstract Class, né? Uma classe abstrata, novamente, significa que a classe não pode ser instanciada, ela só pode ser herdada. Legal? E a nossa classe abstrata, ela vai implementar a nossa interface, que é a Service Interface. Legal? Então, ao fazer isso, eu já consigo, por exemplo, ter acesso aqui a uma série de métodos. Beleza? Então, vamos lá. Eu preciso definir aqui o meu método público, né? Aqui antes de eu definir aqui, por exemplo, os métodos que estão na minha Service Interface, eu vou criar aqui uma propriedade, tá? Vai ser uma propriedade protegida. Ela vai ser do tipo Repository Interface, tá aqui a Repository Interface mais a do nosso diretório de repositories. Então tá aqui, ó, um repository. E a gente vai justamente, botei o botão errado aqui. E a gente vai criar aqui agora a nossa injeção de dependência, né? Utilizando o método construtor. Então aqui vou definir o meu método construtor, passando para ele aqui um repository interface e vou passar aqui para o meu atributo. Então, meu atributo repository vai receber aqui um repository. Beleza? Então, bem simples assim. E agora, a gente vai criar aqui apenas os nossos métodos concretos. Então, eu tenho aqui o public function create, o delete, o edit by, o find all, find one by, o search by. E esses outros aqui que pra gente, por enquanto, não precisa. Beleza? A gente vai focar apenas nesses aqui, ó. Então vamos lá, eu vou criar aqui o método create, né? Implementei ele, que ele está apenas definido na minha interface. Então tá aqui. E eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Vou dar um return this repository, chamar o método create, passando aqui o nosso parâmetro data. Olha só que bacana e que simples. Em apenas uma linha a gente já definiu aqui o nosso método create aqui do nosso serviço. Legal? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o método, por exemplo, aqui, o find all. Então, find all aqui, né? Implementei mais um método que está definido na nossa interface. E eu simplesmente vou fazer a mesma coisa. Eu vou chamar aqui o return. Vou definir aqui o return this repository. Vou acessar aqui dentro do repository o método find all, passando para ele aqui os parâmetros limit e order by, que são array. Então tá aqui mais um método definido, né? Perceba que apenas com uma linha a gente já está fazendo a comunicação lá com o nosso repositório, tá? Então, por exemplo, se eu passasse aqui no construtor o meu autor repository, por exemplo, eu já teria acesso aqui ao método criar. Então, eu ia criar um novo autor, eu ia buscar todos os autores. Se eu passasse aqui, por exemplo, news repository, eu ia poder criar uma notícia, eu ia poder buscar todas as notícias. E se eu passasse aqui o Image News Repository, eu também ia poder inserir uma imagem no banco de dados e também poderia ir buscar todas as imagens até então. Beleza? Perceba como é simples. Eu apenas chamei aqui o meu método create, que está definido também no meu repository. Ó, eu tenho aqui o repository interface, mas se eu vim aqui, por exemplo, na minha classe abstrata repository, aqui, né, no meu abstract repository, perceba que eu tenho aqui, ó, a definição do método, né, propriamente dito. Então eu tenho aqui, ó, criando o registro através da model. Eu tenho aqui buscando todos os registros através da model. Perceba a quantidade de linhas desse método, né? E aqui na chamada do nosso service a gente apenas chamou
apenas o método já completo. Então a gente não precisou pegar esse código, por exemplo, e definir ele aqui no nosso Abstract Repository, né? A gente não precisou ter essa duplicidade de código ou até mesmo esse ponto focal, né? A gente definiu lá, separou a camada de repository, separou a camada de service, e aí a gente já tem aí tudo bem organizado, e tudo que for aí necessário criar de regra, por exemplo, de negócio, a gente pode colocar no nosso service, por exemplo. Beleza? Então, vamos definir aí mais um método. Vai ser o public function, né? A gente tem aqui o... Opa, vamos lá. Temos aqui o nosso método findOneBy. Vamos definir ele também. Como é que ele será definido? Também é muito simples. Return this repository e vamos chamar aqui o findOneBy. Beleza? Passando aqui para ele o ID. É simples desse jeito. O próximo método que a gente pode definir é o editBy. Então a gente vai chamar aqui a mesma coisa. Vou fazer aqui um return this repository e vou chamar aqui o método editBy, passando para ele aqui o parâmetro, né? O primeiro parâmetro que é o parent e o segundo que é o data, né? Que são o nosso array de dados. Legal, agora a gente tem aqui o método delete para a gente poder implementar aqui, né? Para a gente definir o corpo dele. Então também é bem simples. A gente vai chamar aqui o return this repository e vamos chamar aqui o método delete, passando para ele o ID. E por fim, a gente vai definir aqui o nosso método searchBy. O método searchBy também ele é bem simples. A gente vai apenas chamar aqui o nosso this repository e vamos chamar aqui o nosso método searchBy, passando aqui todos os parâmetros, a string. Vou separar assim para ficar mais visível. Então aqui o primeiro parâmetro vai ser a string, o segundo parâmetro aqui é o search fields, né, que são os campos que a gente quer buscar. A gente vai ter aqui o limite e também o orderBy. Beleza? Então tá feito aí a nossa classe Abstract Service. Então perceba como foi simples definir essa classe abstrata, né? A gente já tinha tudo definido no nosso repository e agora a gente apenas definiu aqui no service para fazer a comunicação com os nossos repositories. Legal? E nos próximos vídeos a gente vai continuar criando service, né? A gente vai criar o service de autor, né? E a gente consequentemente vai criar o de news, né? E também o de image news. Legal? E tudo isso herdando essa classe abstrata. Então a gente vai poupar muito trabalho igual a gente fez com os repositórios. Legal? Então a gente está utilizando bastante aí o conceito de orientação objeto, bastante o conceito de herança, né? Para que a gente possa ter aí o mínimo possível de trabalho excessivo aí na definição aí dos nossos métodos, né? Do nosso código. Legal? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? Não esqueçam de deixar o like aí de vocês para fortalecer ainda mais o canal. Tem muita novidade para chegar ainda, né? Eu estou preparando coisas novas, futuramente eu vou anunciá-las aqui para vocês. E claro, caso não seja inscrito, novamente se inscrevam aí no nosso canal, beleza? Então pessoal, um forte abraço e até os próximos vídeos.